Vocês se lembram que em algumas aulas anteriores nós definimos o conceito de aceleração. Vamos recapitular rapidamente que a aceleração ela tinha duas funções. Pense aí, relembre. Uma dessas funções significava o que, Ivan? Alterar o valor numérico da velocidade. A velocidade passa de 80 para 100 para 120 km por hora. Essa era uma das funções da aceleração. E aí você se lembra qual era o nome que a gente dava a essa aceleração? Eu acho que eu lembro vagamente. Pois é a aceleração tangencial, linear ou também escalar. E a aceleração que alterava a direção da velocidade, será que você se lembra? Ela era chamada de centrípeta. Quando o carro estava se deslocando numa estrada e de repente ele vinha assim, ó, e aí ele fazia isso aqui, ó, opa, ele fez uma curva, isso. Então, para mudar a direção da velocidade, que antes era assim, e depois na curva passou a ser assim, teve que existir uma aceleração chamada de centrípeta. Naquela discussão, eu disse e reforço agora que a aceleração centrípeta nós vamos estudar mais na frente, dentro dos movimentos circulares. Mas a aceleração tangencial, de certa forma, nós já estudamos. Sério, Ivan? Já? Já. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Lembram dessas três equações que nós aprendemos? Lembram? V final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. A famosa equação de Torricelli. E esta, que vem lá da função horária da distância, né, no move, ó. Esta aceleração que aparece ali, nas três equações, ela é a aceleração tangencial. Ivan, então é o nome dela que é essa aceleração que aparece nessas equações e que promove a alteração do módulo da velocidade, chamada de tangencial, ok? Feita essa introdução, agora nós vamos à frente, por quê? Porque nós vamos falar sobre, dentro desse entendimento, quais são os tipos de movimentos que existem. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos aprofundar as nossas discussões compreendendo 4 tipos de movimentos que são extremamente importantes nessa cinemática. Então o primeiro deles é MRU, quer dizer o quê? Movimento retilíneo e uniforme. Eu quero que você observe aqui o seguinte, atenção. O que está acontecendo aqui com o valor numérico da velocidade? Este valor numérico, lá nas nossas aulas de vetores, também é chamado de módulo, o módulo da velocidade, o valor numérico. E o que está acontecendo com a direção da velocidade? Vamos analisar? O valor numérico da velocidade era 2, permaneceu 2. O Ivan, o valor numérico é constante. Ele não variou. Não variou. Ele é constante. E a direção? A velocidade está na horizontal e o vetor velocidade está na horizontal. Então, ela também é constante. Ok? Então, no MRU, tanto o valor numérico quanto a direção da velocidade permanecem constantes. Aí nós vamos agora para o MRUV. O valor numérico, chamado também de módulo, né? Isso, chamado de módulo. O que acontece com o valor numérico? Se você bem olhar, passou de 2 para 4 metros por segundo. Então, o valor numérico, ele varia. E a direção era horizontal, permaneceu horizontal. Então, a direção da velocidade, ela é constante. Tudo bem? Perfeito. A mesma análise nós vamos fazer aqui, ó. No MCU, pronto, faz aí. Valor numérico, o valor numérico da velocidade mudou ou não mudou? Se você bem olhar para o desenho, você vai perceber o quê? Está aqui, Ivan, 2, 2, 2 e 2. Não mudou. Só que a direção mudou. Por quê? A velocidade era horizontal, aqui passou a ser vertical, horizontal, vertical. Então, enquanto o valor numérico é constante, a direção da velocidade ela varia. E aí, por fim, no MCUV, aí a gente analisa o valor numérico da velocidade, o que aconteceu, vamos ver, e a direção, Ivan, o que aconteceu? Se você olhar com calma, com atenção, você vai ver que o valor numérico mudou de 2, 4, 6, 8 e a direção também. Então, tanto o valor numérico quanto a direção, ambos estão variando. Pronto, perfeito.
Agora vem a nossa análise importantíssima. Lembra do que a gente fez a discussão, retomamos no início dessa aula? Qual é a aceleração que veio com a missão de vida aqui para o planeta Terra? Ela reencarnou com essa missão, Ivan. Pois é, de alterar o valor numérico. É a aceleração tangencial. E qual é a aceleração que veio com a função de vida de alterar a direção da velocidade? A centrípeta. Então, quando você olha para cá, olha o que nós tiramos. Se no MRU o valor numérico não mudou, ele foi constante, é porque a aceleração que é responsável em mudar o valor numérico, ela não existe. Então, a aceleração tangencial é igual a zero. Ivan, e quem é responsável em mudar a direção é a aceleração centrípeta. Isso. Então, como também não mudou a direção, a aceleração centrípeta no MRU é zero. Perfeito. Vamos fazer a mesma análise e você já vai me antecipando. Vou falando devagarzinho, você já vai antecipando o raciocínio. No MRU, o valor numérico variou? Variou. Quem é que faz isso? E aí? É a aceleração tangencial. Ela existe. E quem é que muda a direção? A centrípeta. Então, como está constante, a centrípeta não existe. Então, no MRUV, você percebe que não existe a centrípeta, só existe uma aceleração, que é a tangencial. E vamos lá agora para o próximo, que é o MCU. Se o valor numérico não mudou, é constante, a aceleração que é responsável em mudar o valor numérico, que é a tangencial, ela é igual a zero. Ela não existe. E agora, se mudou a direção, existe uma aceleração que é a centrípeta. Ela existe. E aqui embaixo é que é uma festa, né? Aqui existem as duas. Existe a centrípeta, porque a direção mudou, e existe a tangencial, porque o valor numérico mudou. Existem as duas. Qual a lição, ou quais as lições que nós tiramos disso aqui? Olhe direitinho, analise, olhe para ali e veja quais lições nós tiramos, extremamente importantes de você perceber que dos 4 movimentos que aparecem, o único que não tem aceleração é o MRU. O movimento retilíneo uniforme é o único movimento que não tem aceleração. Por isso que o MRU é um movimento de velocidade vetorial constante. Mãe, eu estou estudando, o movimento de velocidade vetorial constante. Poxa, isso dá medo, né? Simplesmente é o quê? É o MRU. Olha aí, para você assustar seus concorrentes, você fala, cara, eu tô craque no movimento de velocidade vetorial constante. E olhar assim e falar, meu Deus, o que é isso? É o MRU, porque é o único movimento que o vetor velocidade, feito de número e de direção e de sentido aqui, não estão sofrendo alteração. Movimento de velocidade vetorial constante. Uma outra observação muito importante é o seguinte, muita atenção, porque aqui é onde muito aluno erra. Quando a gente fala do movimento circular e uniforme, né? Olha aí, movimento circular e uniforme. O aluno às vezes confunde com movimento retilíneo e uniforme. Como retilíneo e uniforme tem a palavra uniforme, o MCU também tem a palavra uniforme, ele acha, cuidado, tá? É comum pensar, se é uniforme, não tem aceleração. E então é muito comum as pessoas pensarem assim, o MCU então é um movimento que não tem aceleração. Cuidado. Isso é um erro grave. Por quê? O termo uniforme, seja no retilíneo ou seja no circular, está relacionado apenas ao valor numérico da velocidade. Então, se o movimento é uniforme, seja retilíneo ou seja circular, em ambos, concorda? O valor numérico da velocidade é constante. O termo uniforme está associado ao valor numérico da velocidade, que realmente no MRU sempre foi 2,
No MCU sempre foi 2, não muda. Mas você não pode dizer que o MCU é um movimento desprovido de aceleração. Olhe para você ver, Ivan, ele tem sim uma aceleração chamada de centrípeta. Então, a partir de agora, você não vai esquecer que o movimento circular e uniforme é sim um movimento dotado de aceleração. O MCU é um movimento acelerado? Sim! Por quê? Porque está mudando a direção do vetor velocidade. E quem é que faz isso? A aceleração, chamada de centrípeta. Ok? Então essas duas informações aí, elas são muito importantes. E aí, para finalizar esse entendimento, eu preciso que você esteja atento à compreensão da ideia de vetor da velocidade. Se alguém te perguntar assim, dos 4 movimentos que nós temos, qual é ou quais são os que têm velocidade constante? Cuidado, tá? Ivan, o que tem velocidade constante é o MRU, 2 e 2, e o MCU, 2, 2, 2, 2. Não, cuidado. Para a velocidade ser constante, não basta que apenas o número seja constante. É necessário que também a direção e o sentido sejam constantes. Nesse contexto, então, o único movimento de velocidade constante é o MRU. É por isso que você chamou ele de velocidade vetorial constante, exatamente. No MCU, Ivan, não é um movimento de velocidade constante? Não. É um movimento em que o valor numérico, em que o módulo da velocidade é constante, só o módulo, só o número. Mas a velocidade como um todo, ela não é constante. Por quê? Porque está mudando a direção, está mudando o sentido. Então, o MCU é um movimento acelerado em que a velocidade está variando. Verdade, não varia em número, em módulo, né? Varia em direção e sentido. Mas isso me basta para afirmar que o MCU é um movimento em que a velocidade varia. Beleza? Importantíssima essa discussão feita nessa aula. Agora vá para os exercícios para você ficar craque, releia a teoria para você entender melhor as discussões.